Enquanto isso, vamos abrindo mais uma vez o texto sagrado no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Esse texto nós não projetamos, nós temos que abrir mesmo para acompanhar nas Escrituras. Hoje é o terceiro dia que nós abordamos esse texto. Apesar de estarmos falando do profeta Daniel desde o capítulo 1, as lições são variadas, os preceitos são diversos. E a vantagem de uma exposição sistemática em um livro da Bíblia é que nós não corremos o risco de escolher o assunto para falar. Então, é mais difícil mandar recados. É mais difícil dar indiretas, porque é o que o texto está falando. A gente não programa o que vai falar, porque o que vai ser falado já está revelado no texto. Para alguns de nós já é a terceira vez que nós lemos o texto de Daniel 10. Para alguns, naturalmente, é a primeira vez. Nós leremos Daniel 10 novamente. Assim diz o texto sagrado. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentidos, posto em terra. O 10. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. 14.
Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, e nem fôlego ficou em mim. 18. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor dos exércitos, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Teu servo lá naquele salmo rogou-te desta forma. Nós tomamos emprestadas suas palavras, porque o nosso rogo, a nossa prece, o nosso clamor consta da mesma necessidade. Que tu olhes dos céus, ó Senhor dos exércitos, aquele que tomou medida dos céus a palmos, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Olha do céu, do trono do teu poder, e visita esta vinha que o Senhor mesmo plantou, regou e faz com que produza frutos. Nós te imploramos, Senhor, que fale com a porção da tua igreja que se reúne nesta hora, que aqueça os nossos corações, Senhor, e que a presença do teu Espírito nos seja perceptível, que os teus ensinos nos sejam aceitáveis, mais do que isso, nos sejam agradáveis, mais do que isso, nos sejam mais doces, e o destilar dos favos, que os teus ensinos nos sejam mais valiosos do que muito ouro depurado, que nós tenhamos, ó Deus, o apetite aguçado da nossa alma, que a fome da nossa alma, a sede da nossa alma seja aguçada agora, diante da tua palavra, que nós te pedimos que no nome de Jesus seja proclamada com profundidade e simplicidade. Fale conosco, Senhor, na mediação de nosso Redentor Jesus Cristo, que nós te imploramos. Amém. O tema do capítulo 10 nós já temos: o conflito invisível e a glória do Deus que intervém. O esboço até aqui é uma espécie de sumário que eu estou, pela graça do Senhor, pouco a pouco compondo. Nos 3 primeiros versículos, que foi o primeiro sermão aqui de Daniel 10, nós fizemos então nosso primeiro ponto, nosso primeiro destaque: a angústia do servo de Deus. Constou aí nesse ponto, quando vimos a angústia do servo de Deus, que ele recebe a visão extremamente desagradável e sente um peso espiritual. Ele reage com oração, com jejum e com tristeza por 21 dias. Nós vemos ainda no meio dessa angústia do servo de Deus a fidelidade e a intercessão do justo, que elas impactam o céu. Na nossa segunda abordagem, que foi do versículo 4 ao versículo 9, no domingo passado, fizemos um segundo destaque, o número 2, a aparição gloriosa, quando o Redentor se revela. Constou aí nesse ponto, o Redentor se revela numa cristofania, o Redentor se revela na pureza, poder
e santidade. Hoje, terceiro ponto, terceiro destaque. A resposta do céu, mesmo que demorada, ela vem. Versículos 10 ao 14. Aqui nós abordaremos duas questões. A primeira delas, Daniel é ouvido porque é conhecido. Daniel é ouvido porque é conhecido. Antes, alguns comentários. Aquele velho profeta, aquele profeta já com idade avançada, ele necessitava, depois da visão que ele tivera, de ter sua consciência restabelecida. Porque a figura que ele vê, quando ele vai dizer aqui, no versículo 16, e eis que uma como semelhança dos lábios dos homens, e tocou os lábios. Então passei a falar e disse, àquele que estava diante de mim. Então, aqui mais uma evidência que Daniel está falando com um anjo, diferente daquela primeira figura que ele avistara. Então ele diz, então passei a falar e disse, àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, qual visão? Da visão que ele tivera. Me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Então, até o versículo 9 ali, do versículo 5 ao 9, essa figura como um homem vestido de linho fino, seus olhos como chamas de fogo, etc., é a segunda pessoa da Trindade. Agora, do versículo 10, que é o nosso trecho de hoje, é um anjo. Esse é o enviado para dar a resposta para Daniel. Antes de qualquer coisa, Daniel precisava ter sua consciência restabelecida, porque depois da visão, daquela cristofania, da segunda pessoa da Trindade, do Verbo que ainda não encarnara, do Messias prometido, que aparece diante dele, ele ficou como morto. Essa não foi a expressão que ele usa. Essa expressão quem usa é João, lá na ilha de Patmos. Quando o vi, caí como morto. A reação aqui de Daniel é a mesma reação. Ele cai inconsciente. Ele precisava primeiro ter sua consciência restabelecida para que a conversa pudesse ser compreensível. Então ele vai dizer que certa mão o tocou e o acordou, mas ele ainda ficou prostrado. É bastante interessante, porque nós já sabemos, que estamos acompanhando Daniel há algum tempo, que sobretudo nesse trecho do capítulo 7 em diante, o propósito que se destaca é fortalecer ou é encorajar Daniel. Então tudo que nós estamos lendo no capítulo 7, 8, aquelas visões, aquelas revelações, visam encorajar Daniel e visam fortalecer o povo de Deus. Mas essa visão o enfraquece. Nós falamos sobre isso semana passada. Mas certa mão o tocou e o acordou. Pôde então colocar-se de joelhos com as palmas das mãos no chão. Precisou, além de ser tocado e acordado, ele precisou de algumas palavras de conforto antes de se colocar em pé. Não tinha forças para ficar. Versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé. Ainda que tremendo, essas palavras foram acalentadoras,
essas palavras foram encorajadoras, essas palavras foram animadoras. Hoje nós lemos 6 versículos do Salmo 19, em que Davi vai dizer que a natureza revela a soberania de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Mas o versículo 7, eu já estou pulando um pouquinho quando ele fala do sol como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói. No 7 ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que está acontecendo aqui com Daniel é que ele está ouvindo da doce e poderosa voz do Senhor. E não há nada mais encorajador que, além da presença do nosso Senhor, são suas palavras. O salmista vai dizer que a voz do Senhor, ela esmiuça as penhas, quebra os cedros do Líbano. Não há nada que possa nos dar mais vigor em consequência da presença do Senhor, suas palavras. E no mesmo Salmo 19, Davi no final vai dizer que por elas se admoesta o teu servo em as guardar a grande recompensa. Ele vai dizer que essas palavras, elas são mais doces do que o mel e destilado dos favos. Elas são mais valiosas do que ouro, muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilado dos favos. E é justamente onde encontramos a resposta para as nossas fraquezas. É onde nós encontramos as respostas para a nossa debilidade, para os problemas que nos são intransponíveis, as limitações pessoais que são invencíveis, os relacionamentos que são impossíveis de serem mantidos, as virtudes que são impossíveis de serem vivenciadas e reproduzidas, o amor que é impossível ser praticado pela distância da palavra. Porque é ela que é poderosa para restaurar a alma. Ela que dá sabedoria aos simples. Ele é chamado pelo nome. Ele ouve novamente que ele é muito amado. Então vai, primeiro, destaque para nós. A resposta do céu, ela veio entre muitas outras possibilidades. Na minha humilde opinião, essa resposta veio porque Daniel era conhecido. Isso parece uma coisa simples para nós, que os nomes são muitas vezes divulgados em cartõezinhos de visita. Ainda que esteja praticamente em desuso isso, a maioria de nós ou fez ou recebeu algum cartão de visita. Os nomes são divulgados com facilidade, em abundância. Mas nas Escrituras, conhecer os nomes implica em intimidade. Conhecer o nome de alguém significa relacionamento, significa convívio, significa proximidade. Ninguém dava um nome assim por nada. A pessoa às vezes era conhecida pela sua região, ou mineiro, ou Paraíba. Seria mais ou menos assim. Mas o nome, não. Porque os nomes possuíam significados. Podiam revelar parte do seu próprio caráter. Podia revelar suas características mais marcantes. E nós não queremos ficar falando das nossas características. Qual de nós gostaria de ser chamado assim, ou mentiroso? A gente ia esconder isso aí bastante. A gente ia ser chamado por um apelido qualquer. Revelar o nome significava conhecer, às vezes, até a origem da pessoa. Filho de quem ele era. Porque muitas vezes ele era chamado pelo nome do seu pai. Então, ter o nome envergonhado, envergonhava mais do que a si próprio apenas. Seria envergonhar o seu pai, sua família, o seu clã, o seu país. Conhecer o nome de alguém implicava em conhecer características marcantes. Nós já sabemos, por exemplo, que Jacó, o significado do nome de Jacó era suplantador ou enganador, assim que ele era chamado. Eu não creio que ele tinha vontade, ele não se sentia
Honrado, ele não era envaidecido de ficar apresentando o seu nome. E lá no Val de Jaboque, quando o Senhor diz, chama o nome dele, estava revelando que o conhecia. Natã, por exemplo, o significado de Natã é a graça de Deus. Eu já comentei aqui aquele episódio em que Davi, depois da sua cobiça, depois do seu adultério, depois do crime de sangue com um dos seus generais, Urias, em que ele achava que as coisas estavam todas tranquilas, porque agora ele se casa com Batseba, está tudo acertado, agora já está tudo acertado. Alguns de nós pensam assim, eu casei, já está tudo acertado. Não, eu devolvi aquele dinheiro, está tudo acertado. O meu pecado já foi apagado. Aí até que alguém chega no palácio, lá onde o rei despachava, um assistente diz assim, tem um profeta que quer falar com o senhor. Mas qual profeta? A graça de Deus. Manda a graça de Deus vir. E a graça de Deus vai lá e diz para ele, tu és o homem. Você é o pecador. Foi a graça de Deus que foi confrontar o seu pecado. Não foi o ódio de Deus, a ira de Deus, foi a graça de Deus que foi mostrar para ele que ele estava em pecado. E por aí vai. Daniel, o nome de Daniel é Deus é o meu juiz. Nabucodonosor achava que julgava Daniel. O seu filho Belsazar achava que julgava Daniel. Dario, o rei dos Medos, poderia achar em algum momento que julgaria Daniel. Mas o nome de Daniel era Deus é o meu juiz. E é por isso que ele não se preocupava com as sentenças dos homens. Ainda que a sentença fosse aquela que nós conhecemos, lançá-lo na cova dos leões. Quem vai me julgar é o Senhor. Vocês podem até matar o meu corpo, mas nada mais disso do que isso vocês podem fazer. Conhecer o nome de alguém implicava em conhecer a origem familiar, conhecer a sua terra. Saulo de Tarso. Simão, filho de João. Com Moisés aconteceu uma coisa interessante. Deus se apresenta para Moisés. Se Deus se apresenta para Moisés e apresenta seu nome para Moisés, ele está dizendo exatamente o que eu estou tentando dizer aqui. Eu sou seu íntimo, Moisés. Eu sou aquele que se relaciona com você. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o seu noivo. Eu sou o seu marido. Eu sou o seu protetor. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu sustentador. Eu sou a razão do seu viver. A tradução do nome Yahvé, do tetragrama sagrado, que é revelado lá em Êxodo, capítulo 3, revela, além do poder, da grandeza e majestade, como todos os demais nomes do Senhor, este tem um diferencial, revela o Deus da aliança. Que apesar de governar os céus e a terra, eu venho até você e me relaciono com você. Lá em Êxodo 3 nós encontramos, disse mais, Deus falando para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, antes de dizer, eu sou o que sou, ele mostrou o significado. Eu sou o Deus da aliança, o Deus que se relacionou com seu pai, com os patriarcas. Sou o Deus que fez um concerto, um acordo, uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mais à frente, um pouco no texto, Moisés, então, apesar de saber, de estar ouvindo que ele era um Deus que se relacionava com os seres humanos, faz uma outra pergunta. Disse mais a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome. Se ele falasse isso, é o Deus que se relaciona conosco desde os nossos pais. Deveria ser o suficiente. Mas Moisés queria um nome que significasse isso. Que lhes direi? Disse mais a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás
aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É por isso que até hoje não se conjuga o verbo ser na língua hebraica. É por isso que quiseram apedrejar Jesus lá nos dias do seu ministério terreno, quando ele disse que antes de Abraão eu sou. Não é porque ele estava dizendo que era mais velho que Abraão, que vivera séculos e séculos antes. É porque ele disse eu sou. Só Deus é. E Jesus se apresenta com o mesmo nome, mesmo significado. Aqui, algo precioso acontece da parte do Senhor. Nosso profeta é chamado pelo nome. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs, diz o versículo 10, os joelhos, me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Aquela mão que o tocou não foi suficiente para passar para ele o ânimo, o encorajamento, para ele sequer ficar em pé. Mas quando ele me disse, Daniel, ele já não se sentiu um desconhecido. Talvez seja alguma coisa que Davi, né, no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe aqueles momentos de aflição, como Daniel está 21 dias jejuando em aflição, em agonia, sem comer nada agradável, sem passar óleo na cabeça. Saber que o Senhor de longe penetra os seus pensamentos, que Ele não está sozinho, que Ele não está desamparado, que Ele não está abandonado. Daniel, homem muito amado, depois de ouvir essas coisas, diz no finalzinho desse versículo 11, ao falar ele comigo esta palavra, que palavra? Falou o meu nome. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, conhece os meus dramas, minhas aflições, ele sabe da minha dor, conta cada uma das minhas lágrimas, sabe não só o que eu falo em secreto, mas ele sabe até dos meus pensamentos mais reservados. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Muitas vezes eu acho que não, muitas vezes eu acho que a minha dor é só minha, que ninguém está vendo o que eu estou sentindo. Quantas noites e dias esse homem está passando em agonia. E provavelmente, meus irmãos, eu não sondo o coração de ninguém, mas é possível, pelas descrições do texto, que Daniel estava em grande agonia. Ninguém fica 21 dias em jejum assim. Talvez ele já nem sentisse fome. Talvez ele já tivesse sem até paladar. Mas algo lhe encorajou. Saber que Deus o conhece. Tem um episódio no Novo Testamento, preciosíssimo também. Quando Jesus estava entrando em Jericó, ele atravessava a cidade de Jericó. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele não só era publicano, que era um grande pecador à vista do povo de Deus. Ele era o maioral dentre eles. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, cheio de anseios, de necessidades, de dúvidas, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, de ao menos avistá-lo, ainda que fosse de longe, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, nós nunca nos encontramos. Alguém falou de mim para ele. Como ele conhece meu nome, como ele me conhece profundamente, disse, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse homem foi salvo sem um sermão. Esse homem foi salvo sem uma aula de escola bíblica dominical. Sem nenhuma estratégia de ganhar alma para Cristo. Ele foi alcançado porque Jesus disse: Zaqueu, todos os meus dramas foram descobertos. Todos os meus pecados foram revelados. Sem ele dizer nada para mim, aquele coração foi impactado pela presença do Senhor e pela convicção de que o Senhor o conhecia. Ele se sentiu enojado pelos seus pecados. A metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E vou fazer o que a lei manda. Se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Nós precisamos entender, irmãos, o consolo que é saber que somos conhecidos pelo Senhor. Que não há nenhum momento de aflição, de agonia, de nenhuma lágrima que estejamos em algum momento derramando nos nossos olhos. Não há nenhuma dor que passe despercebida ao Senhor. Que consolo, que vigor fez aquele homem enfraquecido primeiro pela sua debilidade biológica, de estar enfraquecido por não comer. E debilitado espiritualmente porque esteve diante daquela presença gloriosa e santa. Ele agora é fortalecido por causa dessa verdade. Mas não só tem isso. Saber que somos conhecidos profundamente pelo Senhor deveria também nos incomodar de alguma forma. Porque o seu cônjuge pode não estar vendo. O seu líder, o seu professor de escola bíblica dominical pode não estar vendo. Os oficiais da igreja podem não estar vendo. Seus pais podem não estar vendo. Seu pastor pode não estar vendo. Mas Deus está vendo. E Ele te conhece. Não só as suas dores. Não só os seus temores. Não só a sua aflição. Mas também os seus pecados. Mas as Escrituras dizem para nós que nem todos são conhecidos. Assim como há um caminho estreito e outro largo, uma porta estreita, apertada e outra espaçosa, há 2 destinos, 2 senhores, etc. Há também aqueles que não são conhecidos dessa forma. Nós encontramos no livro de Atos um relato precioso que diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Mas no final do Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Quando ele começa a dizer: acautelai-vos dos falsos cristos e dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí ele vai falar da árvore, que se conhece a árvore pelos frutos. E mais à frente ele diz que naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos curas. E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Eu conheço Daniel. Eu conheço Abraão, Isaque e Jacó. Eu conheço Paulo. Mas nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais
a iniquidade. Deus nos conhece. Ele nos olha no meio da multidão. Olha-nos profundamente, sabe das nossas dores e anseios, e como eu disse, das nossas lágrimas contadas. Que consolo, mas que desafio. Pois tu me formaste no meu interior. Olha que texto precioso de Davi. Quando vai falar, Senhor, tu me sondas e me conheces. Mas à frente ele diz assim, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Eu vou devagar. Se você quiser repetir esse texto maravilhoso, você fique à vontade para fazê-lo ou para não fazê-lo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ser conhecido aqui, meus irmãos, significa ser amado. Não é só saber quem é. É por isso que essas expressões estão juntas. Daniel, homem muito amado. Segundo e último destaque. As oposições são fruto da providência de Deus. Tudo que estamos vendo aqui são para encorajar Daniel. Tudo que estamos vendo são para fortalecer a igreja. Ainda que o que se revele sejam problemas. Ainda que o que se revele seja o avanço do mal. Ou ainda o que se revele seja a existência do mal. As oposições são fruto da providência de Deus. O anjo diz aqui que a resposta veio. A resposta foi dada desde o primeiro dia, em que ele dispôs o coração ao Senhor. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o anjo que afirma que desde o primeiro dia a resposta fora dada, ele diz que foi impedido por forças demoníacas. Esse príncipe da Pérsia, como ele diz aqui, no 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Não era o filho do rei persa, não era. Era o maioral dentre os espíritos malignos que atuava na Pérsia, cuja influência e poder alcançava o reino inteiro. Para quem não sabe, a Pérsia é o Irã. Hoje. Nós vemos que Deus envia Miguel como reforço, que esse anjo aqui, então, recebendo esse reforço, consegue superar aquela oposição, aquele obstáculo, e chega para cumprir a sua missão, levando a mensagem para Daniel. Mas Daniel vai aprender e vai descobrir que essa oposição
ela não está fora do controle do Senhor. Essa resistência desse espírito mal não está fora do controle do Senhor, pelo contrário, faz parte da própria providência de Deus. O capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo 1º, diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus envia um anjo com resposta e ele mesmo providencia uma resistência. E providencia que Daniel fique sabendo disso, para que Daniel fique atento e sabendo que entre nós, entre este mundo e aquele mundo, existem coisas invisíveis acontecendo. E que muitas explicações para demoras da resposta, acordos que demoram a ser feitos, soluções que demoram a ser apresentadas, portas que demoram a ser abertas, na nossa perspectiva, é porque há uma guerra acontecendo. E nós não podemos estar alheio a essa guerra. Nós não podemos achar que estamos imunes a essa guerra. Jó estava cuidando da vida, do gado, da plantação, dos funcionários, dos filhos. E o príncipe das trevas estava rogando por sua vida. Pedro, ao mesmo tempo, estava lá cheio de soberba com Jesus Cristo. Esses aí podem te abandonar, mas eu estou pronto até para morrer, se necessário for. Simão, Simão, Satanás vos requereu para te peneirar como trigo. Você não está enxergando isso. Eu é que roguei ao Pai em teu favor. Quando te converteres, seja uma bênção para os teus irmãos. Faz parte da nossa conversão, faz parte do nosso avanço na fé, reconhecer essas verdades. Reconhecê-las traz-nos encorajamento, porque a gente começa a entender por que está aquele conflito no casamento, você não consegue achar um acordo. Você explica, você fala grego e a pessoa entende em hebraico. E a gente fala português. Não sei como que eu consegui falar grego e a pessoa não entendeu o hebraico. Aí a resposta do outro é em latim. Ninguém entende nada. Você já deve ter visto cenas daquela super nani, que ela vai naquela casa cheia de confusão. Ela não fala nada na primeira vez. Ela deixa uma câmerazinha lá gravando. E vai embora e deixa gravando lá alguns dias. Depois volta e coloca filmagem para a família assistir. Aí um dos cônjuges diz: eu disse isso? Não, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria falar em português, mas saiu grego. Eu queria falar eu te amo, mas saiu eu te odeio. Na realidade eu queria dizer eu te amo, mas eu digo assim, mas eu estou com um problema para dizer eu te amo. E o outro ouviu eu te odeio. Eu não disse o que eu queria dizer, e o outro entendeu uma terceira coisa, que não era o que eu queria dizer e nem é o que eu disse. E no final da história, ninguém entendeu nada porque aconteceu. No parágrafo 5 da mesma Confissão de Fé, no mesmo capítulo 5 que fala da providência, diz-nos o seguinte, os nossos irmãos lá da Assembleia de Westminster: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e o dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Então imagina, se o Senhor não providenciasse a oposição nem a resistência, Daniel ouviria a resposta no primeiro dia. Ele ia perder 20 dias de comunhão com o Senhor aos seus pés, em humilhação.
Ele perderia 20 dias em que ele se importaria muito mais com a presença do Senhor, com o anseio da sua alma, em ouvir a resposta do Senhor, do que os manjares. É como a gente está orando e já pensando que daqui a pouco vai assistir um filme. Quando ele está nessa agonia, ele não consegue encontrar nada que possa trazer algum vigor para a sua alma. Quando você está naquela situação de desespero e angústia, não adianta alguém chegar para você, como eu já disse muitas vezes, dizer assim, ó, vai passar um filme bom. Você está com a esposa no hospital. Você está com o filho na UTI. Que filme? Que filme? Que manjar? Que perfume importado que você vai me dar? Não quero saber de óleo, diria Daniel. Não quero saber de manjar. Não me traga um pudim, não quero saber de sobremesa. Eu quero ouvir o Eterno. Que precioso foi esse instrumento, o príncipe da Pérsia, resistindo àquele anjo. Porque Daniel pode ficar então 21 dias no melhor lugar que nós poderíamos estar. Não é porque ele estava à margem do rio Tigre. É porque ele estava aguardando. Não o reajuste salarial. Não a troca de governo. Estava aguardando a palavra que procede da boca do Senhor. É isso que Jesus, como encarnado, mostra para nós. A minha comida e a minha bebida se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar sua obra. É o que ele vai dizer para o próprio Satanás. Sendo tu Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o anseio da minha alma, que muitas vezes fica oculto. O anseio da minha alma fica muitas vezes amortecido. Do meu estômago, não. Do meu estômago, não. Da minha língua seca, não. Esses reivindicam logo serem atendidos. Nunca passei por isso. Que o meu ponto fraco, do ponto de vista de comer e beber, é isso aqui, ó. Consegui ficar muitos dias sem comer no exército, comendo mal, raçãozinha, sangue de galinha, mas sem isso aqui era uma minha maior dificuldade. Mas nunca aconteceu comigo de ficar tantas horas ou tanto tempo sem beber, a ponto de descobrir que a nossa língua incha quando você fica muito tempo sem se hidratar. Eu não sabia disso. A língua incha para ver se ela capta qualquer umidade do ar. Nossa alma muitas vezes está assim, tão sedenta, mas nós não damos ouvidos a ela. É preciso algumas vezes passarmos por situações de oposição. Fico lembrando de Paulo, quando ele chega em Corinto, todo machucado. Suas feridas não deviam ter curado ainda dos açoites que recebera na cidade de Filipos. A vergonha, o vexame, e fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. Foi assim que ele chegou lá. E quando ele começa a pregar, judeus se opõem. Diz-nos o texto lá, que quando Timóteo e Silas vêm da Macedônia trazendo uma oferta missionária, ele pôde então dedicar-se inteiramente à pregação da palavra. Então logo ele começa a se dedicar à pregação da palavra, os espíritos maus começam a incomodá-lo. Mas é no meio dessa oposição que diz-nos o texto que naquela noite ele teve uma visão do Senhor dizendo para ele: Paulo, fala e não te cales, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade, ninguém ousará fazer-te mal. Se não fosse a oposição, ele não teria visão. Se não fosse aquela oposição, não haveria jejum. Você entendeu? Quando que a gente jejua? Quando que a gente jejua? Deixa o seu filho ficar doente, se você vai ter vontade de comer fora. Deixe o seu filho ficar internado, que eu quero saber se você vai ter ânimo para lanchar fora, para comer, pra ter paladar para comer alguma coisa gostosa. Quantas vezes a gente chega no hospital e tem que falar para o acompanhante assim: você precisa comer, você precisa comer, você precisa ir em casa tomar um banho. Porque a pessoa, a exemplo de Daniel, não quer nem tomar banho. Quando diz aqui que ele não queria o óleo, é banho. Em tese, porque o banho não é o banho que a gente toma com o chuveiro. O jeito passava um untadozinho no cabelo e já ficava brilhando, ficava cheiroso, tá de banho tomado. Lavou as mãos e os pés, está purificado. Certo? Vai lá agora no hospital. Quem está com filho. Um dia desse eu fui fazer uma visita no hospital, lá na Unimed,
Eu estava com colarinho clerical. Aí uma senhora, vindo, uma jovem senhora, parou no corredor comigo, porque ela só tem corredor, né? A gente se perde. Falou assim, o senhor é padre? Eu falei assim, eu não sou padre, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Eu estava com a Bíblia na mão. A senhora precisa de alguma coisa? Ah, o senhor podia fazer uma oração, que a minha filhinha de 5 anos vai fazer uma cirurgia no cérebro para tirar um tumor. Se eu falar assim para ela, a senhora não quer ir na cantina comer uma coxinha da Real que tem aqui? Não quer. As oposições são providência do Senhor para que a gente experimente como é precioso um jejum, como é precioso se humilhar na presença do Senhor, como é precioso derramar lágrimas em anseio diante do Senhor, porque nessa hora que a gente não está desejoso de atender as necessidades do nosso corpo, é que a nossa alma consegue dizer alguma coisa, por favor, quero ouvir o Senhor, quero ouvir o Senhor. Alguns anos atrás, alguns 20 e tantos anos atrás, eu aprendi uma canção que eu já fiquei doido para cantar aqui algumas vezes e nunca cantei. Do tio da Betânia, da esposa do seminarista Gabriel, reverendo Geazi. Quando ele chegou lá em Juiz de Fora, a Betânia tem quantos anos? 28, então tem mais do que 28, ela não existia. Uma das primeiras vezes que ele foi pregar, ele fez a gente cantar um cântico assim. Ele cantava e a gente foi repetindo. Eu vou tentar uma frase e você repete comigo se você achar que der, tá bom? Em tuas mãos, Senhor. Os acanhados podem vir agora, vão repetir. Em tuas mãos, Senhor. Eu me coloco agora. Vamos repetir a primeira e a segunda frase. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora. Vamos falar as 3 agora? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo. Fala comigo nesta hora. Porque meu coração anseia ouvir tua voz. É isso aí. Vamos lá? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora. Fala comigo nesta. Porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Nosso coração não anseia tanto assim. Me desculpe. A não ser que o príncipe da Pérsia resista à resposta de chegar. A não ser que não venha a resposta do plano de saúde, se autoriza ou não aquele exame, aquela cirurgia. Aí o coração começa a ficar ansioso pela resposta do Senhor. Aí a gente pode cantar com sinceridade, aguardando a resposta. Mas a nossa tendência, quando não vem a resposta, presta atenção, é ir no PROCON. Primeiro lugar é ir no PROCON. Primeiro lugar é no pequenas causas, no saque, no serviço de atendimento ao consumidor. Nós deveríamos, meus irmãos, nesses momentos de aflição, fazer como Daniel. Entendendo que as oposições, as resistências, as dificuldades são providência do Senhor para fins piedosos, para fins justos e santos. Eu encerro com uma citação a partir de um comentário lá de Efésios 6, versículo 10 ao versículo 20, quando o apóstolo Paulo está orientando a igreja justamente sobre isso, sobre essa batalha espiritual. Quanto mais, meus amados irmãos, sede firmes,
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o comentarista fazendo aqui, o estudioso fazendo um comentário dessa passagem, ele diz assim: Paulo põe diante de nós um inimigo formidável, não para infundir-nos medo, mas para aguçar nossa diligência e solicitude. Viver com mais empenho, com mais interesse nas coisas do Senhor. Pois há um procedimento mediano a ser observado quando o inimigo é negligenciado. Então nossa vida é mais medíocre. Nossa vigilância é medíocre. Daniel, se não descobre isso, não seria tão fortalecido. Pois há um procedimento nosso mediano a ser observado. Quando o inimigo é negligenciado, ele faz tudo o que pode para sujeitar-nos através da indolência, ou seja, preguiça e má vontade. E para, em seguida, desencorajar-nos, usando a arma do terror. De modo que, antes mesmo de sermos atingidos, somos dominados e derrotados. Ao falar do poder do inimigo, Paulo se esforça por manter-se mais zeloso. Ele já o denomina de diabo, mas agora usa uma série de epítetos, ou seja, palavras e expressões que associam um nome ou um pronome para poder qualificá-lo, para que seus leitores pudessem entender que esse não é um inimigo a ser tratado com descaso. Para o casamento ser exitoso, para a criação dos filhos ser exitosa, para o nosso relacionamento com os irmãos ser exitoso, para a nossa vida profissional e com qualquer outra pessoa, nós precisamos levar em conta que há um adversário que intenta contra nós. E como parte da providência de Deus, nós devemos então nos esconder no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Porque lá é o único lugar seguro que nós estaremos. Daniel está sendo encorajado, mesmo quando houve notícias de que a sua oração não chegou até ele, porque tinha alguém muito poderoso impedindo. Mas ele descobre que até mesmo esse ser bastante poderoso está sujeito, submisso àquele que governa todas as coisas. É por isso que a segunda pessoa da Trindade estava ali diante dele, enquanto o anjo está nos falando. O Senhor continue nos orientando, abrindo nossos olhos, e que consigamos, pela graça do Senhor, caminhar no restante desse capítulo 10, sermos edificados e também encorajados.